apresentar um pouco, acho que a minha visão, né, do que eu entendi das leituras que eu fiz do texto, né, que não é um dos textos mais simples do Zizek, acho que também não é o mais complicado, mas é um texto que é até bastante confuso, porque ele faz saltos muito bruscos de um tema para o outro, né, que é o mapa da ideologia, ou como Marx inventou o sintoma. Ele analisa um dito que seria do Lacan, de que teria sido Marx que inventou o sintoma, e aí a primeira pergunta que ele faz é se seria só um dito espirituoso, sem profundidade, ou se o que o Lacan queria dizer, ele realmente queria dizer isso. Então, para ele, tem uma homologia fundamental entre as interpretações. A interpretação da mercadoria pelo Marx e a interpretação do sonho do Freud. E ele chama atenção do fato de que, tanto no caso da interpretação do sonho para o Freud quanto para o Marx, para o Freud, no sonho, não interessa você analisar o conteúdo do manifesto, né? O sonho enquanto forma, mas exatamente aquilo que o sonho recalca. E, no caso do Zizek, a pergunta que ele faz com relação ao trabalho é por que o trabalho só se afirma através de uma forma mercadoria. Então essa é a grande pergunta que ele faz, por que o trabalho só pode se afirmar nas sociedades capitalistas através da forma de uma mercadoria. E uma outra coisa que ele propõe então é investigar de onde vem o caráter enigmático do produto do trabalho. Tão logo ele tem assumido essa forma mercadoria, e ele já responde, ele pergunta e responde, né? Fala claramente dessa própria forma. A própria forma do trabalho como mercadoria é algo que torna ela enigmática por si, né? O que ele chama a atenção é que durante o ato de troca, qualquer ato de troca envolvendo indivíduos, eles na prática tentam esquecer que o que está acontecendo ali é um ato de troca entre os homens, e tratam aquilo como um ato de troca entre coisas. E é daí que ele então propõe que exista, no caso Marx, ele propõe que exista um certo fetiche na mercadoria, né? Esse fetichismo é justamente pelo intermédio de uma suposta troca de coisas, mascarar que na verdade o que está acontecendo é uma troca simbólica entre homens. Então, para ele, essa separação entre o que as pessoas fazem na teoria e o que elas fazem na prática é o fundamento do funcionamento da ideologia hoje, e não mais aquela ideologia clássica que a escola de Frankfurt vai tentar destruir, né, como falsa consciência. Então ele chama a atenção que a ideologia não é só uma falsa consciência, mas ela é a falsa consciência que estrutura a realidade social, de forma que não é possível você se desvincular dessa percepção sem destruir a ordem social dita como tal. Então, depois que ele explica isso, ele chega a uma primeira definição, né, do sintoma, que seria uma formação cuja própria construção indicaria um desconhecimento do sujeito, por parte do sujeito. E ele complementa dizendo que você só pode gozar com o sintoma enquanto você desconhece esse sintoma. E aí eu acabei, quando eu estava lendo esse trecho, lembrando que na graduação, quando eu estudava, eu tinha um professor de teoria da comunicação, que ele contava de um caso que o Jung atendeu, de um soldado que ele tinha voltado da guerra e a noiva dele tinha casado com outro. Então ele sentia uma picada no calcanhar de Aquiles, né? E um arranhado na garganta, e ele não conseguia se livrar daquilo, fazia testes, todos os exames somáticos, e ele continuava apresentando aqueles sintomas, até o momento que ele foi se consultar com o Jung. E aí o Jung interpretou aqueles sintomas dele como, no caso do calcanhar, por causa do calcanhar de Aquiles, e o arranhado na garganta porque ele, por ser soldado do exército, machão, não teria o hábito de falar do quanto que ele estava recalcando o sofrimento dele por ter sido abandonado e por ter sido, entre aspas, traído, né? Por ela não ter esperado ele voltar da guerra. A partir do momento que o Jung explica para ele isso, ele para de sentir o sintoma. Então, na hora que eu li, eu já lembrei, porque ele só pode gozar com o sintoma enquanto ele desconhece a razão desse gozo. A partir do momento que você explica para o sujeito, você desmascara a ideologia, ela obrigatoriamente deixaria de funcionar.
Então ele coloca que o sintoma é algo que aparece para desmontar um discurso que se pretende universal. Então ele fala que todo universal é falso, na medida que dentro desse próprio universal existe um elemento particular que desconstrói todo o universal. E o próprio Zizek cita, a gente já estudou isso com o Laclau, o próprio Zizek cita o Laclau para fazer um paralelo com essa concepção, né? É justamente isso que eu acabei de falar. Ele dá o exemplo, esse exemplo é o que ele dá no livro mesmo. O trabalhador ele é dito livre para vender a sua força de trabalho, já que ele não tem condição de ser dono dos meios de produção. Mas no momento que ele vende a força de trabalho, ele se torna um escravo do capital. Então, quer dizer, a própria liberdade que ele tem para vender sua força de trabalho é o que transforma ele num escravo. Isso aqui eu também já falei, né? Que essa troca que é tida como uma troca de mercadorias, na verdade ela mascara, né? Ela recalca uma troca que é de dominação, é da ordem da servidão entre os homens, né? E ele explica também que isso começa nas sociedades capitalistas, porque nas sociedades pré-capitalistas o que acontecia é que o próprio produtor era a pessoa que ele produzia o produto e vendia o seu próprio produto, na verdade trocava por um outro produto equivalente. Então todo produto recebia exatamente o que ele valia, o seu valor pleno. Com a passagem das sociedades feudais para o capitalismo acontece uma coisa diferente. Muitas vezes o dono do meio de produção não é, ou quase nunca é, a pessoa que efetivamente produz. E a partir desse momento começa a ser gerado uma que ele chama de mais-valia, o Marx vai chamar de mais-valia, que é que o trabalhador, ele, em teoria, ele produz mais do que, com o tempo que ele tem, ele produz mais do que aquilo que ele é pago para produzir. E essa mais-valia ela é capturada pelo produtor que efetivamente não produz, né? Ganha dinheiro, mas não produz. Esse eu acabei de falar. E isso eu também já falei, né? Essa forma fantasiosa de relação entre coisas, que na verdade é uma relação de dominação entre os homens, né? De servidão, entre um servo e um senhor. This is where all our work is done. So what are you going to do with all these underpants that you steal? Collecting underpants is just phase 1. Phase 1, collect underpants. So what's phase 2? Hey, what's phase 2? Phase 1, we collect underpants. Yeah, but what about phase 2? Well, phase 3 is profit, get it? I don't get it. You see, phase 1, collect underpants. Phase 2, phase 3, profit. Então, também na hora que eu estava lendo o texto, eu lembrei desse desenho, porque todo o desenho gira em torno da competição entre um pequeno produtor de café local, que ele vê o seu negócio sendo ameaçado pelo surgimento de uma Starbucks. Na verdade seria uma franquia da Starbucks, né? E aí começa todo um jogo, se a cidade quer ou não quer que a Starbucks, né, no caso com outro nome, vá para a cidade, porque aquilo vai destruir um negócio que é de muitos anos, de família. E no meio dessa discussão mostra que ninguém sabe direito lidar com essa questão do fetichismo da mercadoria. E eu lembrei dessa fase 2, que eles colocam assim, o nosso trabalho ele tem 3 fases. A primeira fase é coletar as cuecas, e a terceira fase é lucro. Mas o que é a fase 2? Ninguém sabe explicar. O episódio dura 22 minutos e ninguém explica qual que é a fase 2 do trabalho. Quer dizer, o que está entre pegar as cuecas e obter lucro? Seria justamente isso. Existe algo no fetichismo da mercadoria que, para o sujeito que está inserido dentro dessa ideologia, ele não consegue aprender. E isso permite que o sistema exista como ele acontece, né? Que a ideologia funcione da forma que funciona. E outra coisa que ele faz um paralelo com as sociedades pré-capitalistas e as sociedades capitalistas. Ele diz que nas sociedades pré-capitalistas você não tem fetichismo da mercadoria, porque você tem o fetichismo na relação entre os homens. No feudalismo existe o rei e todo mundo... existe uma troca simbólica entre os súditos que tratam o rei como rei e o rei que simula o caráter de ser rei, né? Porque o Lacan mesmo diz, tá nesse livro, que um louco que se intitula rei, né? Um louco que se intitula rei não é mais louco do que um rei que se acredita rei. Ou seja,
nas sociedades pré-capitalistas você tem essa relação fetichizada entre os súditos que acreditam que aquela pessoa encarna efetivamente a realeza, o poder real. E aí ele coloca assim, que é como se na sociedade capitalista você tira o fetichismo da relação entre os homens, só que o preço que você paga é conviver com o fetichismo transferido para a relação entre as mercadorias, relação social entre as coisas. Ele faz isso para explicar o quê? Que você não consegue mais operar com a crítica tradicional, e aí eu coloquei entre parênteses, e ele cita também a crítica da ideologia tal qual Adorno e o Horkheimer conceberam no Dialética e Esclarecimento e em outros textos da época, né? Que ele coloca que não adianta você tentar desmascarar simplesmente a ideologia, falar, pronto, eu vou tirar a ideologia da parada, de alguma forma eu vou mostrar às pessoas que elas estão inseridas dentro desse funcionamento, que ele é falso. Ele fala assim, não adianta, porque é esse próprio funcionamento em fantasia que estrutura a realidade social tal qual. E aí eu também peguei um outro texto, um outro trecho de um outro vídeo que eu, na hora que eu estava lendo, me referenciou, que é um filme de 88, é um filme até meio trash, e ele faz uma coisa muito interessante porque ele tenta explicar. O cara tem um óculos, eu vou passar. Então, quando eu li essa passagem, na hora me veio essa cena do filme, que ele fala exatamente disso. Só que aqui ele fala em tirar um óculos da ideologia, e no filme o que o cara faz é o contrário, né? Ele coloca o óculos, e é o óculos que permite que ele veja por trás do discurso eufemístico ideológico. O que o Zizek coloca é o seguinte, que o conceito de ideologia tradicional, ele pressupõe que o ator social tem uma certa ingenuidade constitutiva, quando ele fala que eles não sabem o que fazem, no entanto fazem, né? Ele fala que isso não pode mais, para o sujeito contemporâneo, você não pode mais dizer que o sujeito contemporâneo é ingênuo. Na verdade, você teria que mudar o dito para eles sabem o que estão fazendo e ainda assim estão fazendo, né? E disso emergeria as ponderações dele sobre estarmos vivendo uma era pós-ideológica. E aí ele trabalha até, achei bem legal nesse texto, eu fiquei com vontade de ter lido ele antes de escrever o do South Park, porque ele fala, esse texto é mais completo do que o do Como Ler Lacan. E ele cita o Sloterdijk e ele fala do cinismo com K e cinismo com C. Esse texto que está aqui, ele tirou, ele está lá no... Eles não subindo o objeto da ideologia, eles não sabem o que fazem, subindo o objeto da ideologia. Eu acho que é um comecinho, eu acho. E achei ele mais completo que o do Como Ler Lacan nessa parte do cinismo, que é algo que me interessava. E aí eu fui lendo
E como eu já trabalhei com a questão do cinismo em outros textos, eu fui fazendo um paralelo com outros textos que eu li. Esse aqui eu peguei do Safat, que ele diz que a mola propulsora do consumo hoje é justamente essa crença desprovida de crença, esse fingimento. A gente finge que acredita, né? A gente sabe que não é assim, mas a gente finge para continuar levando a vida, para continuar fazendo as coisas, né? E isso eu acho muito interessante que o Safat diz, que ele diz que os conteúdos já são previamente ironizados e é isso que lhes permite continuar circulando. O Zizek vai dar um exemplo do fascismo, que ele fala assim, os próprios líderes fascistas não é que eles tinham no fascismo a pretensão de soar sérios, de acreditar naquilo, né? Eles mesmos sabiam que aquilo não era sério, mas faziam. E aí justamente essa questão do cinismo ela aparece aí. E ele começa a falar da lei. Essa parte que ele entra na lei eu achei bem pesada, assim, porque ele faz um corte brusco, né? Até então a gente está falando do capital e de repente ele vem com a lei, é o tópico é o tópico, né? É um capítulo só, então é o tópico é a lei, E ele começa justamente a falar que então todo esse funcionamento ideológico contemporâneo ele se baseia num como ser, né? Que seria a gente age como se a coisa fosse assim mesmo, se funcionasse, né? E ele explica justamente que a fantasia, entre o sonho e a realidade, a fantasia ela pende para o lado da realidade, ela é estruturante da realidade, do Lacan, né? Fantasia é algo que estrutura a realidade. Lembrando que realidade, para o Lacan, é muito importante que a gente não confunda real com realidade. A realidade não é o real, né? O real do Lacan é algo que não dá para simbolizar. Então a gente não consegue lidar com ele, colocar em palavras, né? A realidade é outra coisa. A realidade já seria uma construção, já é algo que a gente está construindo simbolicamente, né? E para o Zizek, então, a única maneira de romper o sonho ideológico é confrontar o real do nosso desejo que se anuncia nesse sonho. Eu achei simples, mas também achei pesado, né? E aí lembrei de outro texto dele que ele vai dizer justamente que o real, o cerne da fantasia do sujeito, para ele é intolerável. Então ele dança em volta da fantasia, mas ele nunca chega no ponto. E no Como Ler Lacan ele vai dizer que o que o sujeito precisa então é atravessar a fantasia, né? Não basta ele chegar perto, ficar dançando em volta dela, ele tem que atravessar a fantasia e sair do outro lado para tentar entender justamente esse gozo cínico dele. E ele diz que a ideologia ela logra pleno êxito quando até os fatos que em primeira instância deporiam contra ela funcionam a favor dela. E ele dá o exemplo do judeu, ele fala assim, que o preconceito, o antissemitismo, como ele existe, mesmo que fosse justificado, mesmo que mostrasse, é verdade, o judeu explora as outras nações, ou os judeus seduzem as nossas moças, o judeu não toma banho regularmente. Mesmo que tudo isso fosse comprovado, né, e mesmo que existisse um argumento prático contra, mas sou vizinho do cara que é judeu, ele é legal, meus filhos brincam com os filhos dele. Tudo isso serviria só para reforçar essa construção antissemitista fantasiosa. Então, em vez de aquilo funcionar para dizer, olha, existe esse construto, né, esse preconceito com o judeu, mas eu conheço um cara que mostra que não é assim. E, na verdade, o que aconteceria com esse preconceito ideológico é o contrário. É você falar assim, apesar disso, o cara consegue, quer dizer, falsear, ser um bom vizinho, ser um bom cidadão, né, para esconder que ele é um judeu lazarento, né, diria o Cartman, fucking Jew. Então, esse seria o funcionamento pleno da ideologia, quando ela é bem sucedida, isso. Quando ela de fato foi. Quando você fala assim, ela realmente está entronizada no fazer social, que mesmo aquilo que serviria para derrubá-la acaba servindo para reforçar. Tipo, apesar dele parecer um bom vizinho, uma boa pessoa, ele é um judeu lazarento. Tem um trecho também do Zizek, que eu acho que é no Pliger of Fantasies que ele fala também. O Zizek repete esse tema, né? Repete. Da coisa da... Isso que você está falando, desse reforço ideológico ao outro, né? Ele fala que é um excesso que tanto faz se tende para o mais ou para o menos. O judeu é excessivamente
Aí, X, excessivamente, aí entra numa coisa bipartida. Por exemplo, daí a pessoa fala lá que tem um judeu, digamos, lá da massa pobre da população, que é um sapateiro, que economiza cada moeda e que é muito seguro, etc, etc. Né? E ao mesmo tempo, o judeu é aquele que gasta demais com champanhe, entendeu? É aquele que compra as obras de arte, que esfrega a riqueza da nossa cara. Né? Então, você vê o funcionamento da ideologia no momento em que a característica é excessiva, essa característica é excessiva para uma coisa e para o seu contrário. Acho que aí ele foi até mais feliz do que aqui, nesse exemplo que ele deu. Então. E ele diz assim, que a meta da crítica ideológica é justamente denunciar essa falsa universalidade de algo que existe dentro de contingências históricas. E aí, quando eu li esse trecho, eu lembrei de um texto do Barthes que vai falar a mesma coisa do mito, que ele fala que justamente a função do mito é tentar transformar uma contingência histórica em uma universalidade. Esse seria o poder do mito para o Barthes, que é o que eu acabei de falar isso, né? Transformar a história em natureza, uma coisa que aconteceu temporal, ficar entronizada como algo que não sofre o teste do tempo, né? Ele fala a mesma coisa do dinheiro, ele fala assim, que no fundo, todo mundo sabe que o dinheiro, assim como as outras mercadorias, está sujeito à questão do mercado ser volátil, só que a gente age como se o dinheiro por si só, se ele não fosse só papel. Que esse é justamente o problema, no caso, né, da ideologia. A gente atribui uma riqueza ao dinheiro que, se você parar para pensar, ali só tem papel, né? O valor que aquilo tem é construído simbolicamente, socialmente. Mas mais que isso, o Zizek fala que todo mundo sabe isso, né? Ele fala que todo mundo sabe disso. Que não é, vamos dizer assim, acabar com a fantasia ideológica do dinheiro, não é dizer que o dinheiro não vale nada. Todo mundo está pronto a admitir isso. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né? Perguntar para qualquer pessoa, isso que você tem na sua carteira serve exatamente para quê? Todo mundo fala, não, isso aqui é uma convenção, uma coisa que a gente está fazendo para trocar. Daí que ele fala que eles sabem muito bem e mesmo assim fazem, né? O duro é saber que o dinheiro em si não vale nada, e esse é o passo, digamos, fácil. O difícil é rasgar esse dinheiro, porque ele não vale nada. Né? Por isso ele fala que a gente age como solipsista prático, que fala que esse é justamente o problema, né? Que a consciência ela é bipartida. Na teoria todo mundo sabe, e na prática todo mundo continua fazendo. E bom, aqui eu peguei isso do texto do Barthes, não está no texto do Zizek, que ele fala justamente isso. Eu achei muito parecida essa visão dele do funcionamento, de o que deve fazer a crítica ideológica, e essa leitura do mito, essa coisa que transforma algo que é excessivamente contingente em algo que parece que sempre esteve ali. E no texto do Zizek o tempo todo ele se refere à família nuclear, burguês, né? Essas figuras que parece que legitimam a liberdade do trabalhador para vender sua força de trabalho e na verdade estão maquiando essa relação que é de dominação, né? Aqui ele já está questionando a questão dos limites do capitalismo, né? O que a gente definiria como limite do capitalismo, na medida em que o capitalismo ele tem que o tempo todo se reciclar, se reinventar. Então ele fala que o estado natural do capitalismo é sempre crísico, né? É sempre de se revolucionar para se reinventar. Então ele acredita que aquela crítica mais convencional de o limite do capitalismo é o capital, ele só falar isso não resolve, porque o capitalismo está o tempo todo se modificando, e aí ele se modifica para que tudo continue, né? É preciso que tudo mude para que tudo continue como sempre foi, né? E essa é justamente a parte que ele acredita que o texto do Marx não conseguiu alcançar, né? Como lidar com isso, porque isso também confesso que foi uma parte bem difícil para mim ainda ali aqui no caminho, que ele fala assim, é difícil entender por que o Marx não chegou num ponto chave e ele deixou no ar, se o Lacan partiu dessa questão da mais-valia para criar a tese dele do mais gozar. Seria justamente o que você falou, não é um excesso de gozo simples, é um excesso muito grande, né? Que deixa a coisa não resolvida. Aí eu penso muito em música, né? Que é aquele negócio, você tem uma estrutura de composição musical, você começa com relaxamento, tensão, e você tem que terminar em relaxamento.
a estrutura musical ela pede isso. O que ele quis dizer mais ou menos é isso, que o texto do Marx ele vai para a tensão, mas ele não resolve, né? Ele não consegue dar conta desse mais gozar. Aí eu até, se o Aidar quiser falar melhor dessa parte, se ele achar que deve, enfim.